Graças te damos, Senhor, por mais um dia que possamos estar aqui recebendo instruções do Senhor para a edificação da nossa fé. Antes da palavra, da leitura da palavra da noite, amados, eu queria lembrar aos irmãos que há diversos cultos das sextas-feiras estamos falando a respeito do nosso chamado. Amém, amém? Eu creio que vocês se lembram das mensagens que Deus tem trazido, através desse ministério, referente ao nosso chamado. Vou lembrar algumas passagens, só para refrescar nossa memória, que a Bíblia diz que temos um chamado. Amém? Vamos então em 1 Coríntios, não é ainda a ministração, mas ela tem tudo a ver com isso que Deus mandou eu abrir, lembrar sobre o nosso chamado. Então, senão você acaba entendendo que isso aqui é uma religião, e as religiões, elas são, infelizmente, todas vãs, não levam a lugar nenhum, e vai para a vergonha de quem é religioso, vai ficar tudo aqui na terra. Então Deus quer que nós entendamos que somos chamados, somos ungidos, fomos escolhidos. Então só estou lembrando algumas passagens que nós pregamos em ministrações recentes. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 9 vai dizer que nós somos chamados para sermos cooperadores na obra da salvação. Diga amém, igreja? Amém. Veja o versículo 9 do capítulo 3. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, igreja? 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer que nós somos pedras vivas para edificação de uma casa espiritual. Diga glória a Deus. Se você tiver, para Deus fazer nos entender a responsabilidade que nós somos na obra dele, nós somos como tijolos colocados ali um a um para a construção de uma grande casa espiritual. Então ele faz isso por uma parábola, para nós entendermos na 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo número 5. Todos encontraram? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu vou, no mesmo livro, vou ao versículo 9, e ali vai nos dizer que nós somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Diga glórias a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga exclusiva. Há alguma dúvida sobre exclusividade? Deus não quer dividir a glória dele com ninguém, e muito menos dividir o que é dele com o inimigo. Então nós somos propriedade exclusiva. Ou você serve a Deus ou você serve ao mal, ou você serve ao Senhor ou serve ao diabo. Não disse meio termo, amado. Então nós somos propriedade exclusiva. Este é o fato que muitas pessoas não sabem, porque a Bíblia nos ensina a chamar o Senhor de Senhor com letra maiúscula. Senhor com letra maiúscula, para quem não sabe, significa dono, tá? Então quando você fala Jesus é meu Senhor, vocês em outras palavras estão dizendo Jesus é meu dono. Eu sou do meu Senhor, ou seja, eu sou do meu dono. Amém, igreja? Então somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos então uma raça eleita, temos um sacerdócio real, verdadeiro, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar, algumas Bíblias vão dizer, proclamardes as virtudes, as qualidades daquele que vos chamou. Eu digo nos, porque eu me incluo nisso. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém? Glórias a Deus. Eu vou em João, volto lá no Evangelho de João, no capítulo 15, e ali eu descubro também ainda a respeito de lembrarmos que nós temos um chamado. Amém, igreja? Olha para o teu irmão do lado enquanto ele procura João 15 e diz para ele: você e eu, nós fomos chamados, fomos escolhidos. Amém, igreja? João 15, Jesus diz isso pessoalmente aos discípulos. Você é discípulo, igreja? Então a palavra não foi escrita só para relembrar, para contar uma história que Jesus teve com os discípulos. Senão Jesus lá no João 17 falaria para Deus Pai: Pai, eu só oro por esses aqui, que esses são os meus discípulos. Na oração sacerdotal ele resolveu falar: Pai, eu não oro só por esses, eu oro por todos quanto virem a crer em mim através daquele nome que o Senhor me deu. Amém, igreja? Então a oração sacerdotal de sumo sacerdote que Jesus fez inclui a mim e a você, que viria a crer
Ainda nem nascido nós éramos quando Jesus orou, mas já te viu, já me viu, viu a você, servindo a Ele no ano 2015. Diga amém? Na onisciência dele, Ele incluiu a mim, incluiu a você. Glórias a Deus. Então João 15 também serve para nós. Ele está falando com discípulos, mas nós somos os discípulos de Jesus. Discípulo significa seguidor, amém? Então nós somos seguidores de Jesus, somos ou não somos? Então esse mestre que nós seguimos, o nosso dono que nós seguimos, que nos escolheu, Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, amém, igreja? Então veja em João 15, no versículo 16, quando ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei. É como se tivesse determinado, eu determinei, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Diga glórias a Deus. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Diga glórias a Deus. Irmãos em Cristo, é muito forte essa revelação. Deus então está nos trazendo à memória que nós temos um chamado, porque somos escolhidos por Deus. Deus fez questão de nos escolher. Não fomos nós, não temos mérito nenhum nisso, amado. Nenhum mérito. Deus resolveu nos escolher. Ele achou graça de você e de mim, lá no ventre da nossa mãe, e falou: eu quero isso para mim. Vai nascer e vai ser meu. Diga glórias a Deus. Aleluia. Este é o nosso mandato, cristãos. Este é o nosso mandato, cristãos. Nós temos que entender isso. Nós temos um grande desafio nesse mundo, que é ser cooperador do Senhor, cooperar com o Senhor, amém, igreja? Nessa grande obra de redenção, nessa grande obra da salvação, amém? Só que é muito importante você entender que nesse chamado, Ele não chamou para você ser trevas, para você se dessabolho, para você ser uma vergonha, para você ser um atrapalho, uma pedra de tropeço no caminho dele. Ele chamou você, para você e eu sermos luzes, a luz que ilumina, porque o mundo anda em trevas, cegos. Alguém cegou o mundo, o entendimento da humanidade, e Jesus veio trazer a luz e nos faz lamparinas para esse mundo, amém, igreja? Então vamos em nome de Jesus, em Mateus, Evangelho de Mateus. Então veja aí você que às vezes deixa ser usado pelas trevas, que cumpre a vontade do diabo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Jesus pagou um preço muito alto por uma alma. Não seja assassino ou assassina de almas. Em nome de Jesus. Sabe quem são os assassinos que não vão entrar no céu? Quem mata uma alma. Porque aquele que mata o corpo é porque Deus permitiu. Não temos o que mata o corpo. Deus pode pegar um maior criminoso dentro de um presídio, torná-lo santo. Ele faz o que Ele quer. Então não é esse assassino que está na igreja, ou perdão, está na Bíblia. É o assassino de almas. Cuidado, você que deixa o diabo te usar para matar almas. Cuidado. Não se brinca com almas. Almas têm valor para o Senhor. Amém, igreja? Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha aqui o teu chamado, cristão e cristã. Deus não chamou crente, que o diabo também é crente. Ele chamou cristãos para serem seus cooperadores, amém? Então por isso que ele diz no versículo 13 do capítulo 5. Você está num culto de libertação, igreja? Dê glórias a Deus por isso então, porque Jesus te ama tanto que Ele te trouxe para você deixar de ser religioso, deixar de ser religiosa, de se tornar um verdadeiro cristão. Ele disse mesmo na revelação do ministério, desse ministério, e falou na boca de terceiros, de homens de outros lugares, de outros estados, mandou falar no meu ouvido num ministério que tinha mais de 500 pessoas, mandou chamar e me disse: olha filho, eu vou ungir aquele ministério com um ministério de verdadeiros adoradores. Então se sinta privilegiado que Deus colocou seus pés no ministério que Ele nomeou como ministério de verdadeiros adoradores. É lógico que você vai encontrar em nosso meio erros, e muitos erros, que todos nós, dentro do processo da mensagem de hoje, estamos em transformação. Tenha paciência e a misericórdia que Deus tem por você, tem pelos seus irmãos. Amém, igreja? Então, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para quem não sabe o que é insípido, é sem sabor. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém, igreja? Então se você não estiver mais servindo ao Senhor, se for um ramo que está só atrapalhando a videira,
que não dá fruto, o pai vem, que é agricultor, e corta esse ramo, esse galho sai fora da videira, e vai ficar verdinho por um período. Tu não vai olhar para ele e pensar que ele é um galho, mas ele está morto, não tem mais vida nele. Não, o que dava vida a ele deixou de estar com ele deixou de estar com quem dava vida. Por isso que você vê crentes desviados aí, morrendo, ramos cortados porque não deram fruto. E Ele nos chamou, nos fez cooperadores, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que acontece quando cortado um ramo de uma árvore? Ele fica verdinho, parece que tem vida, mas não tem. Vai passar um tempo, ele vai secar e vai morrer. E aí um vento vai levá-lo, vai juntar com outros que estão secos, e alguém vem e vai botar fogo. E é o que vai acontecer no mundo espiritual com aquele que brinca com o reino de Deus. Igreja de Jesus, eu vos chamei para ser sal da terra. Sal. Muitos entendem essa mensagem como o que dá sabor. Realmente o sal dá mais paladar, dá mais sabor, mas junto a esta revelação tem um outro sentido. Não é só para dar sabor ao Evangelho, é para conservar o Evangelho saudável, para ser bem alimentado. Porque se coloca sal em alimento, aonde não se tem geladeira, e obviamente não tinha eletricidade nessa época. Então, além de dar o sabor à carne, ao alimento que é salgado, tinha um outro propósito de falar que nós somos o sal, aqueles que conservam o alimento. Então, o alimento que Deus está te ensinando, te alimentando, é para você dividir com outros, cooperar com Ele na divisão da fome do mundo que tem de Deus. Você está entendendo? Então eu sou sal da terra, eu sou responsável para dar sabor, mas principalmente para conservar o Evangelho. Então eu devo ser luz, é o que diz o versículo 14. Todos estão na mesma passagem? 5,14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. O que Deus está querendo dizer aqui? Que muitos Ele chamou. E Ele nos chamou, nos acendeu com o seu Espírito, para nós ficarmos escondidos debaixo de um lugar. Não se pode pegar algo que está aceso para iluminar e esconder debaixo. E é o que o inimigo quer fazer. Você tem o Espírito Santo, mas ele quer fazer você ficar escondido, não iluminar nada. Se esconder uma lâmpada debaixo de uma cama, que valor tem aquela lâmpada? Nenhum. Vai iluminar para as formigas embaixo da cama. Tem que ficar no alto, iluminando o ambiente. Amém ou não amém? E é o que diz o versículo 15. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas no velador, que alumia a todos, aos que se encontram na casa. Diga glórias a Deus. Você está em espírito, igreja? Está compreendendo o Evangelho? Então Deus está dizendo, não se acende, eu não coloquei o meu fogo em vocês, para vocês ficarem escondidos como cristãos secretos, agentes secretos de Deus. Deus não quer agente secreto. Tem pessoa que nem sabia que o amigo de 10 anos, eu tive esse cara, tive um amigo de 10 anos que, quando eu fui dar a notícia para ele, depois que eu reencontrei ele, meu irmão, por telefone, meu querido, tem uma notícia para te dar, agora eu sou evangélico, mas que bênção, que assim, que bênção, também virou? Não, eu sempre fui, eu nem sabia. Aliás, quando eu era mundano, ele me levava para a farra, para as noitadas. Eu nunca soube que ele era evangélico, nunca na minha vida. E eu me converti, achei por acaso essa pessoa, alguém me passou o telefone dele, eu liguei para ele em Curitiba, ele disse, eu também sou, desde naquela época eu sou. O pessoal falou do pensamento de misericórdia. Eu era um boêmio na época que eu conhecia ele. Era uma das piores criaturas que você podia imaginar. Safado mesmo, um boêmio, noitadas e noitadas. E essa pessoa que me ajudou, um dos que me levou para isso. É um agente secreto de Deus, ele finge ser cristão, ou está escondido, uma lâmpada acesa escondida. Está aí, amados, eu não estou julgando não, amados. Esses são os que a Bíblia diz aqui, não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas sim no velador, ali vai iluminar todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que a vejam em vossas obras, vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Diga amém? A igreja está compreendendo, igreja? Irmãos em Cristo, diante disso tudo, é natural que às vezes, quando você
É natural que você entenda que você tem um chamado, você fica eufórico, você fica querendo fazer tudo de uma vez só. Quando você se converte, é natural aquele sentimento: eu tenho que contar isso para todo mundo, eu tenho que fazer. Calma, calma e calma. A euforia que vem no novo convertido, ela é perigosa também. Dose isso. Ser cooperador de Jesus não é sair por aí dentro de Deus. O pastor está usando de autoridade no púlpito. Lá fora, minha participação com as pessoas do mundo é outra, totalmente diferente. Eu não vou de dedo em ninguém. Eu amo aquelas pessoas. Eu busco eles com o meu próprio testemunho, com a minha própria vida. Amém ou amém? E a melhor pregação é a tua própria vida. Em nome de Jesus Cristo, igreja. Quero que vocês compreendam. Dá vontade mesmo, quando a gente se converte, amado, de sair aí, arrebentando a cabeça das pessoas, abrindo assim, botando o evangelho lá dentro. Porque você sabe o fim daquela alma se ela não se converter até o final do dia. E esse final pode ser hoje. Pode ser o último encontro que você teve com aquela pessoa. O último. Nem ele sabe, menos, e você também não sabe. Mas pode ser o último encontro. E aí? Então a gente sabendo disso, a gente fica eufórico, querendo enfiar na cabeça das pessoas. Mas calma, calma, calma. Porque Eclesiastes diz claramente, capítulo 3, há um tempo para todas as coisas. Amém, amém? Há um tempo para todo o propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um tempo de Deus. E há outro texto que fala: não é pela força e nem pela autoridade, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Amém, igreja? Então uma mulher não ganha um marido falando, dando de dedo nele. Ela ganha com o testemunho de vida dela e com a oração, com a boca fechada. Uma mãe não ganha o filho intimidando ele de vir para a igreja. Não, a mãe ora, a mãe faz campanha, a mãe ama aquele filho, apoia ele em todos os momentos. Uma hora o amor daquela mãe ou daquele pai vai constrangê-lo, como o amor de Deus nos constrange. Amém ou amém? Ou você se julga merecedor do amor de Deus? Eu não me julgo. Eu fico hiper constrangido quando eu lembro o que ele fez por mim e o que ele faz ainda. E eu não faço nada por ele. Mas o senhor é um pastor. Eu sou o que ele me fez ser. Porque se ele não fizesse, eu não estaria aqui. Então nem mérito nisso eu tenho. Não faço nada, a não ser servir, porque ele me ungiu para isso. Olha a diferença. Porque não fui eu que escolhi, ele me escolheu. Amém, igreja? E assim é você também, amado irmão. Então, é natural que nós tenhamos esse sentimento quando descobrimos que somos cooperadores. Mas calma, calma mesmo, há um tempo para todas as coisas. E além disso, tem um outro detalhe. Se a pessoa não se converter com sua oração, com seu amor, com seu testemunho de vida, fique em paz. Fique em paz, que ele tem uma coisa que você não pode colocar nele, mudar nele. É um livre-arbítrio. A pessoa tem o direito de aceitar ou rejeitar a palavra de Deus. Aceitar Deus ou rejeitá-lo. Deus não fica batendo com desespero: mas senão eu vou roubar. Não, ele diz que ele está ali, ele é manso, ele é humilde, está batendo, e aquele que abrir, ele vai entrar, vai cear e vai fazer morada. Quem arromba é o diabo. Quem arromba a porta e coloca necessidades em você é o diabo, através da carne. Como Deus é Espírito, ele está preocupado com a tua alma. O diabo está preocupado em arrebentar a tua carne, matar, roubar, destruir. Depois de fazer isso, ele tem direito à alma. Então nós temos que vigiar. Amém, amém, Deus? Então nós precisamos entender, amado, que o mundo realmente jaz no maligno, e que as pessoas estão cegas, doentes espiritualmente, e só Jesus é que pode curá-los. Amém, amém? Louvado seja o Senhor. Mas nós temos que cooperar com Deus nessa caminhada. Ele nos chamou para isso, nós nos fez cooperadores. Acabamos de ler lá em 1 Coríntios 3:9, de Deus somos cooperadores da obra dele. Amém ou amém? Então nós temos que cooperar com Deus. Mas como é que eu coopero com Deus? O que é cooperar? Alguém pergunta: o que é cooperar? Cooperar é o contrário de atrapalhar. Ou seja, se você não está cooperando, você está... Cooperar é justamente o contrário de atrapalhar. Então se você está cooperando, você não está atrapalhando. Mas se você está atrapalhando, você não está cooperando. O teu chamado foi em... Seu chamado foi em vão. Amém, igreja? Então, e como nós atrapalhamos a Deus? Justamente quando não cooperamos. Quando não fazemos aquilo pelo qual Ele nos ordenou, deu um mandamento para que nós façamos. E quais são os mandamentos de Deus para conosco? Mateus 22, vamos lá, amados irmãos. Mateus 22, vamos lá por favor, irmãos. Irmãos, a carne não suporta culto de libertação. A carne não suporta, entendam isto. Aquele que está na carne, ou aquela que está na carne, não suporta culto de libertação.
Porque o diabo, ele fica incomodado com a palavra. Porque a palavra entra como luz para iluminar justamente o erro dele, o erro dela. E aquilo incomoda, porque está fazendo obras más. Eu já falei isso na igreja. Agora, quando se faz obras boas, você não se preocupa com a luz. Muito pelo contrário, você se achega à luz, para que seja manifesto, mostrado o que você está fazendo. Amém ou amém? Amém. Vamos então, em nome de Jesus, em Mateus 22. Ainda dentro do raciocínio, que Ele nos deu mandamentos, então, como cooperadores. Como é que eu coopero com Deus? Fazendo o que Ele vos mandou fazer. Alguém quer cooperar, então recebe a instrução do mestre, que é aquele que você está seguindo. Então o mestre disse, em Mateus 22, versículo 36, aleluia: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás. Está preparado para ser cooperador? Amém, igreja? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Diga amém. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Ainda dentro da visão de que alguém tem sede de saber: Senhor, eu não quero atrapalhar a sua obra, eu quero cooperar. Você quer cooperar com Deus? Então ama a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Acima de tudo. Mas e meu marido? Acima do teu marido. E minha mulher? Acima da minha mulher. E meus filhos? Acima dos teus filhos. E meu trabalho? Acima do teu trabalho. Evangelho de João, capítulo 13, e versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Diga amém. E o que é? Que amor que eu devo amar? Eu só conheço um amor do mundo. Esse é o amor do diabo, é o amor da paixão, é o amor carnal. Não vai a lugar nenhum, ele é ilusório e passageiro. Deus quer que você aprenda a amar com o amor dele, o amor ágape. E como é que eu sei que eu estou sentindo o amor de Deus? Existe uma Bíblia que te orienta e não te engana. O amor de Deus é o que está em 1 Coríntios capítulo 13. Se você não estiver amando esse amor, é o amor hipócrita do mundo, que passa, que é ilusão, que é satânico. O amor de Deus verdadeiro é este. 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo 4 diz que o amor é Alguém já encontrou? Se não encontrou, encontre. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno, ou seja, faz bem. Se você ama e não te faz bem, aquele amor é amor maligno. O amor faz bem. O amor de Deus faz bem ao coração. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não tem orgulho, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, nem procura os seus próprios interesses, não se exaspera, que se irrita, quer se irritar, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8, parte A: o amor jamais acaba. Diga amém, igreja? Então como é que eu vou atrapalhar a obra de Deus se eu estiver amando com amor ágape? Eu só vou ter que cooperar. Agora você vai começar a atrapalhar quando essas coisas forem ao contrário, quando você não tiver paciência, quando você não se sentir bem, está dentro da igreja dizendo que ama os irmãos, mas está só arrumando confusão. O amor não arde quando estiver com ciúmes, não é amor de Deus. Quando você se vangloriar de uma coisa: eu fiz para Deus, você está se vangloriando, agora pertence ao Senhor, isso não é amor. Eu dei tanto para a igreja, você está se vangloriando que deu? Você deu com amor ou para se vangloriar? Não é amor isso é mentira, é soberbo, não é de Deus. Quando se conduz inconvenientemente,
Quando a tua posição, o que você faz não é conveniente no meio de irmãos em Cristo, isso não é amor. Quando você procura os seus próprios interesses, isso não é amor. Quando você se irrita, isso não é amor. Quando você não se ressente, se agrada do mal que acontece com o outro, isso não é amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais ele acaba. Então como é que eu estou cooperando com Deus se eu não sinto isso? Eu estou sendo um atrapalho na obra de Deus. Eu estou sendo um assassino de almas. Eu estou cooperando com as trevas. Decida hoje em nome de Jesus quem você serve, igreja. É a palavra de Deus, irmãos, falando. Estamos num culto de libertação, amém, amém? Aleluia, Jesus. Muitos de nós, amados, até decepcionamos às vezes, desanimamos, quando tentamos viver esse amor, porque isso é natural de quem se converte de verdade, passa a ter esse amor, o amor de Deus para com as pessoas. E aí, muitos de nós nos decepcionamos, desanimamos até, quando falamos desse amor, praticamos esse amor, e vemos que aparentemente, aquelas pessoas que aparentemente aceitaram, elas voltam ao mundo, abandonam, até se desviam de nós. Quando estava interessante para aquela pessoa, que aquilo que ela queria ouvir, você estava falando de Deus, era interessante para ela, ela ficou ouvindo. Quando a carne falou mais alto, ela se afasta de você, ela deixa de buscar a Deus. Então muitos desanimam de continuar fazendo a obra, muitos desanimam de pregar o Evangelho. Não desanime, porque Jesus não desistiu de você. Eu lembro de mim, muitos amigos tentaram me levar para a obra, amigos do tempo do mundo. Eu nunca desrespeitei a fé deles, mas também nunca dei corda para eles. Eu sei que muitos devem ter ficado tristes, alguns até me convenceram de ir na igreja deles. Fui uma ou duas vezes quando eu era do mundo. Eu entrei e saí do mesmo jeito, porque não era o tempo de Deus na minha vida. E hoje essas pessoas me veem, sabem que eu sou um pastor, glorificam a Deus, mas quem sabe eles não vão receber o galardão por terem insistido comigo, por ter orado por mim. Vão receber sim. E não foi bom o que eles fizeram. Amém, igreja? Então não desanime o que você faz para alguém, mesmo que você não esteja vendo o retorno daquilo lá agora, mas a semente está lá. Amém, igreja? Então não desanime, amados. Você é cooperador do Senhor, ame. Olha, você nunca vai fazer para o homem pensando que está fazendo para o homem. Não se iluda e não confie no homem. Faça para todos e tudo como se fosse e é para mim, diz o Senhor. Amém, igreja? Gente, não devemos ser surpreendidos quando alguém volta ao mundo, alguém que você pregou com amor, alguém que você deu o seu amor, ágape, e essa pessoa volta para o mundo, volta à prática dos mundos. Isso envolve família, isso envolve amigos. Não desanime, sabe por quê, amados? Porque nem se surpreenda de acontecer isso. Vai acontecer com outras pessoas. Se o diabo vê que isso deixa você abatido, destruído, derrotado ou derrotada, ele vai continuar agindo cada vez mais forte naquelas pessoas, porque o objetivo dele não é atrapalhar a vida daquelas pessoas que já estão atrapalhadas, é destruir a tua fé, é te desanimar, fazer você parar de amar o amor que está ofendendo o inferno. Você deve insistir no amor ágape, deve insistir com todas as suas forças. Amém ou amém? Por quê, amados? Porque essa é a vontade de Deus. Assim estaremos cooperando com o Senhor. Mas não se surpreenda se a próxima pessoa que você ajudar te decepcionar, porque não é para se decepcionar, amados. Jesus disse bem claramente que o mundo jaz no maligno. Amém? Quantos que andaram com o próprio Senhor Jesus Cristo, que bastou ele ir preso por um propósito dele mesmo, que abandonaram a Jesus e a fé que eles tinham, até negaram a ele? Quantos? Você vê ali apenas testemunho de alguns dos 12, mas não se esqueça que Jesus teve mais de 500 discípulos. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 discípulos. Então o Espírito Santo falou assim: nem tudo que aconteceu está escrito aí. Você se esqueceu disso? Tem muitos que me desanimaram e me deixaram no meio do caminho. Então, igreja, não se desanime, não se surpreenda se você está vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho, amando uma alma e dando a ela toda a atenção do mundo, até com caridades. Não se desanime, não se decepcione, não se surpreenda, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos lembrar dos 10 leprosos. Só um voltou para dar glórias a Deus.
Tem um bando de gente que anda atrás de Jesus, amados, só para pegar bênção. Mas não quer saber de Jesus não, amados. Não quer saber de compromisso com Deus, não. Eu quero que ele resolva o meu problema. O problema dele, que é salvação, é o problema dele. Pastor, quem é que fala assim? Todo aquele que não leva a sério o Evangelho, todo aquele que só vem atrás de Jesus para resolver os seus problemas, esses são iguaizinhos os 9 leprosos. Veja em nome de Jesus, em Lucas 17. Não são 10 leprosos? Sim, mas eu estou falando dos 9 que não deram glórias a Deus. Um deu glórias a Deus. Lucas 17, versículo 17 a seguir. Você já conhece, né? Que os 10 leprosos vieram ao encontro dele, pediram para que ele curasse a ele. Ele falou: só retornem, vão lá para o templo, para a sinagoga e falem para os sacerdotes quem é que curou vocês. Só isso. Então, no meio do caminho, eles foram curados. E um deles olhou, viu que estava curado e falou assim: peraí, antes de lá anunciar quem me curou, vou voltar para adorar aquele que me curou. Amém, igreja? Os outros nem foram no templo, nem falaram nada. Opa, estou curado, opa, vou para o crime, vou para a noitada, opa, acabou, meu problema está resolvido, vou voltar para a boemia, vou voltar para o mundo. Vai, aproveita a bênção que Deus te deu, pode ir, vai, aproveita, usufrua do que Deus te deu. Mas a eternidade você não tem. Aquele que voltou para dar glórias, Jesus completa a obra nele, dizendo, Lucas 17, versículo de número 17 a seguir. Então Jesus perguntou-lhe: não eram 10 os que foram curados? Onde então estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe então: levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. Diga glórias a Deus. Vai lá, 9 otários, vai lá, aproveita da bênção. Gostou do que Deus te fez? Vai para o mundo de volta então, volte às práticas do mundo. Os que permanecem, esses, Jesus diz: a tua salvação está garantida. Ei, povo meu, precisa crescer, diz o Senhor. Igreja de Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Porque o Senhor quer nos dar alerta esse mês, nesse culto, Ele quer nos dar um alerta essa noite. O alerta dele é: cuidado, hein? Você que está firme aí, lembra dessa mensagem? Você que está firme, cuidado para que não cuide, para que senão caia. E é mais ou menos isso que Deus quer falar hoje aqui também. Mas não é o tema da noite, nós estamos falando sobre outros assuntos. Mas sobre esse momento da mensagem, ele está pedindo você se lembrar, que é você tomar cuidado, porque esses insubordinados têm a astúcia e a sagacidade da serpente, de desviar até aqueles que estão firmes. Então Jesus manda dizer através do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 16 a seguir. Ao falar acerca desses assuntos, todos estão ouvindo a mensagem? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a vossa própria destruição. Olha aí, fazem questão de não entender a palavra, porque eles estão na carne, deturpam a palavra de Deus para a própria destruição deles. Versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, tomem cuidado, não aconteça, não suceda, que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaia da vossa própria firmeza, da vossa própria fé. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga glórias a Deus. Amados, eu falo isso com muita dor no coração mesmo, mas a Bíblia nos revela, e Deus, através da prática do Evangelho, através do pastorado, eu já vi isso muito, mas eu falo com muita dor. Tem muita gente, mas muita gente no meio dos cristãos,
que de fato não são cristãos. E isso é bíblico. Romanos capítulo de número 9. Romanos 9. Já acontecia isso lá no meio do povo de Israel. Você crê que você é um novo Israel de Deus? É bíblico isso, você ser o novo Israel? É bíblico, está em Hebreus. Nós somos o novo Israel. O cristão é o novo Israel. Está sendo preparada uma nova Jerusalém para o novo Israel. Amém ou não amém? É a cidade santa que João viu no Apocalipse. Diga glórias a Deus. Então, cuidado com esse negócio. Essa pregação é para os hebreus, para os israelitas. Nós somos o Israel de Deus, amados. Deus não olha você, olha lá, uma religião, uma comunidade de Deus. Não, Ele olha para o Israel dele na terra. Nós somos continuidade do Israel, das promessas de Abraão, porque de Abraão ele fez todas as famílias da terra, bem-aventuradas. Amém? E povos e povos. João viu nações de nações, de todas as línguas, povos e raças, estavam na glória de Deus, como o novo Israel de Deus. Romanos capítulo 9, a prova bíblica de que nem todos são israelitas. Capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então quando você vê um desviado aí, amado, você vê alguém andando segundo o mundo e dentro da igreja, não pense que a palavra de Deus falhou nele não, amados. Não falhou não. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos que estão dentro de um templo, que se dizem cristãos, são cristãos de verdade. Filipenses, capítulo 3, igreja. Estamos num culto de libertação, amados. Você tem que vigiar, amados, porque o inimigo vai criar confusões, vai criar contendas, vai criar situações. Se você não estiver firme com Jesus e estiver olhando só para Ele, você cai também. Filipenses, capítulo 18. Capítulo 3, versículo 18. Todos encontraram? Já li isso em outros cultos, mas vou ler de novo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, com letra minúscula, é o ventre, a vontade própria deles. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Diga amém, igreja? Aleluia! A igreja está compreendendo a mensagem, irmãos? Por tudo isso, amados, nós devemos ter alguns cuidados, amados. Alguns cuidados, e Deus me relacionou alguns aqui. Primeiro, olhar só para o alvo da nossa salvação. Aliás, é o tema da festividade desse próximo ano agora, 14º ano. Avançando, prosseguindo. Eu esqueci totalmente, mas conquistando, avançando, prosseguindo, conquistando, olhando sempre firme para o alvo da nossa salvação, Jesus. Amém? Aquele leproso, amados, ele voltou para adorar a Deus. Deus olhou para ele e se agradou do que ele fez. Sabe, porque ele não olhou para o que os 9 fizeram. Os 9 ficaram curados, cada um partiu para o seu lado, para a sua vida. Ele falou: não, eu vou voltar lá, vou ao encontro daquele que me curou, e vou me prostrar aos pés dele. Para quem não sabe, ele voltou aos gritos, dando glórias a Deus, chamando a atenção de todo mundo que estava curado, dando glórias a Deus em alta voz. Diga amém? Aleluia. Ou seja, ele não olhou para o que os 9 fizeram. Ele foi a grande diferença, e por isso recebeu a salvação. Então, se você quer um conselho de Deus, continue olhando só para Jesus. Amém? Segundo, não devemos nos esquecer que a salvação é presta bem atenção nessa mensagem agora, amados. A salvação é individual. Se você não sabe, João viu 1 a 1 diante do trono de Deus. 1 a 1. Foram abertos livros e mais livros, e as suas obras foram mostradas. 1 a 1. A salvação é individual, amados. Então cuidado, amados.
Tem aqueles insubordinados que Deus falou agora há pouco aqui na palavra, eles costumam dizer assim: minha mãe busca por mim, eu vou para farra. E ela fica lá orando, lá, deixa a bichinha orar por mim na igreja lá. E a palavra de Deus, ela já falou que ela busca e que nós seremos todos salvos. E um dia eu fui lá e ouvi a mensagem que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vi a mensagem que por causa dela, eu serei salvo, ela e a casa toda. Então uma boa, minha mãe está lá, meu pai está lá, está tudo maravilhoso. Ou insubordinado, falta de entendimento vai te levar para a perdição, porque a salvação é lógico que Deus vai honrar a fé dela, se você for que nem a família de Noé. Porque eles podem dizer assim: e Noé também, Deus salvou o outro da família dele por causa dele, porque ele foi correto. Eles andaram junto com Noé, eles ajudaram a Noé na obra, eles não ficaram alheios do que Noé fazia. Eles foram ajudar Noé na construção da arca, mesmo debaixo de zombarias. Eles estiveram com Noé aos 14 anos ajudando na obra. Então cuidado, insubordinados que acham que a oração da mãe vai salvar, que a oração do pai vai salvar. Sabe o que aconteceu com Jó? Deus viu que os filhos dele eram pedra de tropeço. Deus olhava da glória, não via nele nenhum mal. É um homem íntegro, olha lá, aquilo é um homem que me agrada. O diabo vinha acusar ele, mas ele não sei o que, mas ele não sei o que. E sabe o que o diabo falava aqui? Que tinha uma acusação séria, que na justiça de Deus pesava, que o coração de Jó era apertado por causa dos filhos. Eram farristas, que Jó era um homem rico, eles eram farristas mesmo, torravam tudo que o pai tinha, e não tinha como acabar, porque ele era o homem mais rico da terra. Está entendendo, igreja? Ele era o mais poderoso, Jó era o mais rico na terra. E ele disse que não tinha sossego, ele temia acontecer alguma coisa com os filhos dele, porque ele sabia que os filhos não temiam a Deus. Sabe o que Deus decidiu fazer? Deu para o diabo os filhos dele. Deu para o diabo os filhos dele. Tanto é que numa só noite morrem todos os 7. Mas Deus honrou Jó. Mandou, quando ele passou por toda a aprovação, Deus restituiu ele tudo, inclusive deu novos filhos, e filhos abençoados, que não precisava mais ficar preocupado. Mas aqueles não viram a glória de Deus. Amém, igreja? Ló, os anjos foram e falaram: Ló, pegue a sua família e vamos sair da cidade. Pegue suas filhas, pegue os seus genros, pegue a sua mulher e vamos sair da cidade. Os genros não quiseram ir, quiseram ficar lá. A mulher ficou lá com o coração, foi junto com o coração lá. E os anjos falaram: não olhe para trás, não olhe, vocês não sabem o que vai acontecer com a cidade. Aquele que olhar para trás vai acontecer uma desgraça. O que aconteceu? O coração dela estava na cidade. Então eu e minha casa não serviremos ao Senhor. Ló podia até conhecer essa mensagem de Josué, e podia até dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a mulher dele tinha um coração na obra do Senhor, ou na cidade que ela vivia, nas coisas terrenas, nas coisas da terra. E bastou ela viu a explosão, olhou para trás e virou o que virou. Deu aquilo que deu. Então cuidado com insubordinados que acham que vai de carona na salvação. Ninguém vai de carona em salvação não, amados. A salvação é Amém, igreja? Então, igreja, pobre almas dos insubordinados, porque eles não sabem que pode estar para acontecer por eles. Podem perder a salvação por intermédio da falta de entendimento. Deus tinha um plano com Adão, sim, desde que criou ele, mas ele desobedeceu. Então, vigiai e orai, diz o Senhor. Amém ou não amém? Conclusão, amados: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a vinda dele é certa. Oséias, uma palavra de efeito, o pastor falou, uma frase de efeito para terminar? Não, um profeta declarou isso. Respeite a profecia de um homem de Deus. Oséias capítulo de número 6. Vamos lá juntos, em nome de Jesus? Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Ele então diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, ou seja, como tão claro, tão transparente é a sua vinda, é clara demais.
ela é certa, a vinda dele é certa, e ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia, que rega a terra. Diga glórias a Deus. Então é certa a volta de Jesus, amados, é certa, é como a alva, é certa. E enquanto ele não vem, amados, buscamos então praticar aquilo pelo que ele nos determinou sermos cooperadores no reino da sua obra aqui na terra. Diga amém? Cooperadores da sua obra aqui na terra, que é a salvação, e não olhando para as obras dos homens, e sim prosseguindo, olhando só para o alvo da sua salvação, porque ela é individual. Amém? Diga para o irmão do seu lado: a libertação não é uma mágica, é um processo de transformação. Amém? Quer dar uma boa notícia para ele? Diga para ele: e é de glória em glória que nós vamos ver a face de Deus e seremos transformados. Diga amém? Onde está isso na Bíblia Sagrada, para nós encerrarmos? 2 Coríntios, vamos primeiro ver ali 1 Coríntios capítulo 15 de novo. 1 Coríntios capítulo 15, depois nós vamos no 2 Coríntios para encerrar. Já estamos encerrando já, 9h15, o horário já se foi. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Se você não se lembra, nós começamos praticamente nessa mensagem, né? Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 50. Todos encontraram? Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Diga glórias a Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados naquele momento. Porque é necessário que este corpo corrupto, sujeito ao pecado, corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, derrotada foi a morte pela vitória. Diga glórias a Deus. Aí Deus zomba aqui do diabo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Você viu que você vai ganhar um novo corpo? Sobre aquele corpo não vai ter acusação nenhuma mais. Só não tente ser o que você ainda não pode ser, porque o dia que você ser o que você quer ser, você vai ser recolhido. Entendeu? Se você não entendeu ainda, tem pessoas que não conseguem ser santo, desviam, então não consigo, vou partir para, vou chutar o balde. Vai chutar o balde, cuidado, hein? Porque de glória em glória, de processo em processo de transformação, você vai ser transformado. E se você tiver com o selo da salvação naquele dia, se for agora, você vai ter esse corpo trocado, cheio de pecado, trocado por um corpo incorruptível, sem nenhuma mancha. Entendeu o grande mistério? Vale a pena andar com Deus ou não vale? Aleluia. Então aí está, amados, o grande segredo. O último versículo do capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você diz que quer ser um cooperador, não quer, amados? Então calma. Pastor, mas quando que você é cheio de pecados assim? Calma. Deus acabou de dizer que não é pela sua força, não é pela autoridade de ninguém, sim pelo Espírito Santo dele. E de glória em glória você vai ser transformado, de vitória em vitória, de passo em passo, passo em passo. Diga amém? Então, igreja, finalizando, eu peço que você se coloque em pé, pegando a Bíblia Sagrada e abrindo 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. Por quê? Porque a mensagem dessa noite
tem o seguinte tema, e vai ser fechado com esses 2 versículos: somos transformados de glória em glória. Diga amém? Somos transformados de glória em glória. Você entendeu o mistério, Senhor? Você consegue ser cooperador, mesmo debaixo de uma acusação do diabo? Consegue? Claro que consegue, né? Porque aquele que vive em você fez a obra perfeita e tornará você perfeito como Ele é perfeito. Tornará nós perfeitos. Amém, igreja? Finalizando, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, isso para você entender um pouquinho mais, amado, só para você entender o que é essa mensagem final. Tem pessoas que apontam tantas coisas das igrejas, que se for seguir rigorosamente estatutos ou conceitos ou doutrinas de homens, você está suspenso, você está expulso, você não entra mais aqui. Igreja que fez isso. Mas o que nós fazemos? Nós botamos a serpente debaixo dos pés, pisamos e esmagamos a cabeça dela, e abençoamos as almas, e damos a ela uma nova oportunidade, porque ela pode ser um brotinho de trigo crescendo, e que o joio está querendo misturar e estragar. Então, quando alguém aprontar alguma coisa da igreja, amados, lembre-se que você tem um amor dentro de você, que é capaz de suportar tudo, de entender tudo. Amém? Entender o mistério. Por isso você vê aí, ó, irmãos, nesses 15 anos pastoreando, eu já vi pessoas, não vou citar denominações aqui, eu tenho até vergonha de falar que a pessoa diz que aquela denominação dizer que é cristã. A pessoa chegou em mim e falou: pastor, o senhor me recebe na sua igreja, que eu fui expulso de tal igreja. Misericórdia. Expulso de uma igreja. Misericórdia. Quem tem que ser expulso é o diabo, amados. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Finalizando, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E de todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, descoberto espiritualmente, contemplando por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Diga amém? Então diga: de glória em glória somos transformados. Aplauda o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Cooperadores de Deus, cooperem, apressando e não retardando a vinda do Senhor, com o seu amor ágape. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estão seus filhos que ouviram a tua palavra. Eu não posso além disso, Senhor, porque quem vai além disso é o Senhor, com a tua unção sobre a mente deles, para testificar e dar a eles o discernimento, o entendimento desta mensagem, para que ao saírem daqui, Senhor, possam não ser apenas ouvintes só, mas também praticantes de tudo que ouviram do Senhor, para a glória e para a honra exclusiva do Senhor. Como teu ministro e profeta, eu os abençoo com a libertação, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, com as pessoas que nos encontraram através da internet. Meus queridos amados irmãos, você que me encontrou esse blog, essa igreja, através da internet. Esse blog tem a finalidade de divulgar o nosso ministério e também divulgar a campanha do Senhor, que é a campanha da libertação. Se você sentiu no coração o desejo de fazer essa campanha, mas está distante daqui, já que a internet é mundo inteiro afora, Deus deu a você esta ferramenta, essa oportunidade de fazê-la. Não precisa estar aqui de corpo presente, basta pela fé você crer que Deus pode agir nesse momento, se você cumprir e honrar os meios pelo que essa campanha é feita. E quais são os métodos que Deus determinou para esta campanha? Primeiro, que cada um pegue uma folha, preencha detalhadamente quais os motivos da campanha, e você cumpra um propósito de 7 semanas ouvir a palavra de Deus. Assim como você me encontrou nesse blog, nessa pregação, se você abrir semana que vem, na próxima sexta, você vai encontrar também uma outra mensagem que seria segundo dia da tua campanha, até você completar 7 semanas. Então você que está ausente, mas como é que eu faço, pastor? E essa folha, nós temos vários mecanismos hoje que Deus usa, esses mecanismos da ciência, e uma delas é a evolução.
a tecnologia. Então entre em contato comigo no e-mail que você está vendo passar agora na tela. Esse é meu e-mail pessoal. Eu faço questão de te responder, de enviar no anexo para o seu e-mail uma folha dessa. Você imprima quantos você quiser, preenche ela pela fé e cumpra o propósito dos 7 dias. Você vai onde estiver, aqui ou no Japão, aonde você estiver, você vai ser abençoado, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Amém? Ele apenas usou esse momento, esse ministério, para te alcançar, e te alcançou essa noite, em nome de Jesus. Ou esse dia, não sei que dia e que momento você está vivendo, mas aqui agora é uma sexta-feira de noite. Você pode estar me encontrando nesse momento de dia, é uma gravação, mas você não se esqueça que o Deus que te escolheu, que te ungiu, te chamou para fazer essa campanha essa noite. Aceite esse chamado e receba a tua vitória em nome de Jesus. Entre em contato comigo e eu retornarei para você uma folha dessa anexa, e você vai então fazer a campanha exatamente como esses irmãos da igreja. Amém, igreja? Então agora falei com meus irmãos da internet, vou voltar aqui para a igreja e falando com eles também simultaneamente. Quem pegou a folha, coloque-se em pé e vamos orar pela sua causa. Enquanto o pastor vai falar ao microfone, vai conversar, vai explicar, vai estar falando com Deus, você vai estar expondo quais são os motivos a Deus da sua campanha. Mas Senhor, o pastor, o Deus que eu sirvo, que a Bíblia diz, é onisciente. Eu preciso declarar, irmãos, a Bíblia diz que tudo deve ser apresentado diante de Deus, no altar dele, com ousadia, através de orações e súplicas, tudo. Porque o mundo espiritual precisa reconhecer que você entregou nas mãos de Deus. Amém, igreja? Então faça isso você também, meu irmão, que pegou na internet e vai começar a campanha hoje. Faça a sua oração agora, enquanto o pastor está falando, em nome de Jesus. Eis aí, Senhor, teu povo, o povo que esta noite o Senhor tocou de fazer a campanha da libertação. Eles estão pela fé, Senhor, fazendo isto agora, porque creram que o Senhor falou na tua palavra e que o Senhor tem poder, Pai, de fazer a tua obra através dessa campanha. Em nome de Jesus, esse lugar jamais chamará para si o mérito. Não é mérito da igreja, não é mérito de uma religião, não é mérito dos homens. Isso é a tua glória, Senhor, sobre os homens, sobre aqueles que creem, Senhor. Eu creio, no nome de Jesus, que assim como houveram já grandes testemunhos dessa campanha, outros virão, e o seu nome será cada dia mais glorificado através do nome de Jesus, através dessa campanha, para a honra e glória do teu nome. Assim será em nome de Jesus. Amém? Deu tempo de você falar com Deus já? Na internet você também já falou com Deus? Então agora faça a oração coletiva. É muito importante que você diga assim, com a sua própria boca, diga: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença. Acabei de orar e apresentar os motivos desta campanha. Agora, Senhor, publicamente eu faço uma oração em coletividade com os meus irmãos, para declararmos que a nossa fé, a nossa convicção está no Senhor, e sabemos a quem entregamos esta causa, e sabemos de quem receberemos essa vitória. Em nome de Jesus, vem de ti, Senhor, para a única e honra, única e exclusiva glória, a tua honra, em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua oração, com a sua vitória, e declaro que aqueles que estão com a fé avivada, firme, olhando somente para Jesus, vão dar testemunho da glória de Deus sobre esta causa. Receba a vitória e que caiam por terra todos os inimigos que se levantarem contra ela. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Os que estão já na campanha, do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé. Irmão da internet ou irmã que pegou essa folha, já está fazendo a campanha, também está no meio dela ou terminando, coloque-se em pé. Nós vamos falar com Deus a respeito da tua campanha. Vamos orar juntos. Agora não é necessário aquela oração individual, somente a coletiva, porque já fizemos no primeiro dia. Amém? Está de posse a tua campanha aí? Está convicto da tua vitória? Então diga isso no mundo espiritual, e diga isso claramente em alto som, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui, convicto da minha vitória, como declarei no primeiro dia. Estou aqui para mostrar a minha fé, porque eu sei a quem entreguei esta causa e de quem obterei a vitória. Já obtive pela fé, tomei posse e já te glorifiquei, e hei de dar testemunho, porque sei que esta vitória é certa, em nome de Jesus. Caiam por terra todos os inimigos de Deus que tentaram ou já levantaram-se contra esta causa. Não prevalecerão, porque Jesus está nessa causa. Diga amém? Eu concordo com a sua oração e com a tua vitória, e profetizo grandes testemunhos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia! Você que terminou a campanha,
Coloque num vaso de oração, aquele vaso ali que está na mesa, e você da internet, entre em contato comigo, que eu vou te orientar como fazer após o encerramento da campanha. Assim como você entrou em contato comigo para pedir a folha, entre em contato de novo no e-mail, que você já sabe qual é, que eu vou orientá-lo o que fazer com a folha após o término da campanha, em nome de Jesus.